amigos, queridos irmãos, uma ótima noite a todos. Podem nos responder, uma ótima noite a todos. Boa noite. Que bom. É com imensa alegria e muita gratidão nos nossos corações que nós estamos aqui nessa noite. Desde que pisamos em solo piauiense, nós temos fruído do calor, da acolhida, da gentileza, da fraternidade desse povo tão querido. E é assim que nós vamos reforçando a certeza de que, por mais que vivamos num país continente, como é o nosso Brasil, nós somos uma única e mesma família. Não há distâncias geográficas, não há fronteiras, não há rios, cerrados, planaltos, que possam afastar corações que batem impelidos, imbuídos de um único ideal, que é disseminar e viver a mensagem de Jesus. Então, meus amigos, recebam o abraço apertado, não só desse que nos fala, mas do povo gaúcho. A nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul saúda a União Municipal Espírita de Parnaíba na pessoa do seu presidente Samuel e do seu sucessor Valdirzinho no seu colo. E com isso queremos abraçar a cada um de vocês. O tema que nos é proposto nesta comemoração mais do que justa, a trajetória deste apóstolo entre nós, que é Francisco Cândido Xavier, é justamente esse: Chico, o legado do Espírito. Então nós vamos, na companhia dos nossos amigos aqui presentes, de ambos os planos da vida, passear um pouco pela obra de Chico, fruindo dos conhecimentos trazidos através da sua psicografia, dos testemunhos aulidos, recebidos da sua conduta, rogando que Ele possa tocar o nosso coração e nos transformar em criaturas cada vez melhores. Foi através da mediunidade de Chico que nós conhecemos esta fisionomia. Alguém saberia nos dizer quem é esta criatura doce, meiga, que está retratada nessa pintura a partir da descrição mediúnica de Chico Xavier? A rosa mística de Nazaré, a mãe Maria de Nazaré. Narra apenas a psicografia de Chico através do ditado de um espírito que eu acredito que seja conhecido de alguns aqui em Parnaíba, Humberto de Campos. Já ouvimos falar? Humberto de Campos, esse notável repórter do além, em parceria amorosa com Chico, na obra Boa Nova, no seu último capítulo, no capítulo de número 30, nos diz que talvez o vulto mais impressionante de toda a saga do Evangelho de Jesus fosse a imagem desta mulher, Maria de Nazaré, aos pés da cruz, assistindo o martírio do seu filho. Narra Humberto de Campos que naqueles instantes passava pela memória e pelo coração daquela mãe as imagens de Jesus, o bebê, o menino tomado em seus braços, mamando no seu peito. Ela recordava vendo o Mestre na cruz, de Jesus menino, a criança alegre que enchia o lar, que enchia a casa, o jovem bondoso que bastava a distração de Maria ou de José para que ele aparecesse logo em casa como um malfeitor, trazendo alguém para transformar, para retificar a conduta. Maria assistia ao filho na cruz e lembrava do jovem disciplinado e humilde, auxiliando o pai na carpintaria.
lembrava das lições incomparáveis trazidas pelo filho, que só soube amar, que só fez o bem, e sentia no seu coração a dor daquela injustiça. Narra Humberto de Campos que o único apóstolo que a circundava, que a ladeava, era o mais jovem de todos eles, João, o mesmo João evangelista. E nos instantes finais, como que não sentindo a dor, o mestre dirigiu um olhar amoroso à mãe e a João, e recomendando um ao outro, disse: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Então, o corpo de Jesus expira na cruz, e temos depois, aceitando de todo o coração a recomendação do mestre, João vai cuidar de Maria, e ambos vão se mudar para Éfeso, uma pequena cidade aos arredores, onde Maria então vai prosseguir a sua jornada. E o nosso repórter, em parceria com um médium incomparável, Humberto Chico, conta-nos que, assim que Maria chegou em Éfeso e foi morar na casa pequenina com João, a notícia logo se espalhou. A mãe dele está aí, é a mãe de Jesus, é a mãe do Mestre, é a mãe do Nazareno. E não imaginemos nós que as pessoas iam até ela para consolá-la. Não, dia após dia eram filas na porta da casa humilde, e ela acolhia um por um. A frase que ficou conhecida como a grande marca de Maria de Nazaré: meu filho, isto passa, isto também passa. E assim ela consolava um por um, prosseguindo no mundo a ação evangelizadora de Jesus. Mas, ao final de tarde, a saudade. Aquela mãe sentia a falta do filho. Que mãe não sentiria a falta do seu filho, ainda mais um filho como Jesus? E ela sentia, mas ainda assim levantava-se no dia seguinte, e anos se passaram, até que Maria vai ser vista já velhinha, cabelos brancos, consolando um por um. E no final de tarde, depois de realizar o seu trabalho, entra um último visitante. Mas esse era diferente. Ele falava de amor, falava de fraternidade, falava de paz. E ela, reconhecendo as marcas, imediatamente foi atirar-se aos seus pés. Era o filho, era Jesus. Mas antes disso, ele, que é o governador espiritual da terra, colocou-se de joelhos diante daquela mulher e disse a ela: mãe, é da vontade do meu Pai que está nos céus, que no meu reino tu sejas a rainha. Maria confortou o seu coração com a presença do filho, e naquela mesma noite, o seu corpo físico tem o fim das forças, e ela desencarna. O repórter diz-nos que, quando da desencarnação de Maria, uma corte de espíritos angélicos se aproxima daquela mulher incomparável e perguntam a ela: Senhora, onde pretendes ir? O que queres fazer? Imaginando, quem sabe, que ela fizesse imediatamente aos braços do filho. É o natural que uma mãe o fizesse. Mas então ela responde: ouvi dizer que há um grupo de cristãos a serem martirizados no circo. Quero ir até eles. E aquela corte de espíritos luminosos desloca-se com Maria, e ela encontra os primeiros cristãos presos, prestes a enfrentarem as feras na arena. E ela se aproxima de um por um. Aproxima-se de uma jovem e diz a ela: canta, minha filha, canta, porque eu já rompi as fronteiras da vida carnal.
Canta, porque o futuro ditoso nos aguarda a todos. Canta, porque a justiça de Deus se faz e nós seremos consolados. Aquela jovem começou a cantar. E é então que nós vamos encontrar a descrição do Evangelho de que os mártires desciam ao circo ébrios de esperança, sem que ninguém pudesse compreender a alegria daqueles homens e mulheres ao serem sacrificados. Mas o que nós queremos trazer ao início da nossa reflexão, meus amigos, é a fala de Maria dizendo a cada um de nós, através da psicografia de Chico Xavier: canta, porque nós somos espíritos imortais. Esta informação que vem para modificar absolutamente a perspectiva da nossa vida. A grande pergunta, quem somos? Agora estava respondida, e Humberto de Campos vai nos dizer que estava inaugurada a primeira ação do Consolador da doutrina espírita na Terra, naquele instante em que a Mãe das Mães consolou o mundo, anunciando-nos os portais da imortalidade. Pois bem, meus amigos, Chico Xavier e o legado do Espírito é o tema que vem de fato, convidados a olhar para o médium, mas não só de uma forma estática, principalmente para nos fazer modificar as nossas próprias vidas a partir do exemplo deste homem. A doutrina espírita, bem o sabemos, trata-se de uma doutrina de tríplice aspecto. Tem ela o seu primeiro pilar, dito o aspecto científico. Ora, e a doutrina espírita uma ciência? Sim ou não? É ou não é? Tem certeza? Mas eita povo esse! É sim, meus amigos. A doutrina espírita é uma ciência porque ela tem método, ela tem um objeto de estudo específico, o espírito imortal e a sua interação em ambos os planos da vida. Ela, a partir do estudo do fenômeno da manifestação dos espíritos, passa a deduzir e concluir. E a partir desta reflexão, ela responde às grandes questões da humanidade. E é por isso que não é só ciência, mas é também filosofia. Concordam comigo? É filosofia quando, a partir da experimentação, ela responde: quem somos? Espíritos imortais, filhos de Deus. De onde viemos? Criados, simples e ignorantes. Para onde vamos? Destinados à perfeição e à felicidade. Por que sofremos? Porque esquecemos dessas três primeiras respostas e vivemos como se fôssemos apenas corpos. Mas a doutrina espírita é também religião, sem sombra de dúvida. É religião porque religião vem de religare, do latim, que significa reaproximar o homem de Deus. Então, quando alguém nos pergunte: é a doutrina espírita uma religião? Vale redarguir e perguntar: o que você entende por religião? Porque nós não somos um conjunto de dogmas, nós não temos uma hierarquia sacerdotal e nós não temos ritos exteriores, mas na acepção original e profunda da palavra religião, nós sim reaproximamos o homem de Deus, porquanto a descoberta científica e a reflexão filosófica nos transformam moralmente. O aspecto religioso da doutrina espírita é, portanto, a transformação moral do espírito imortal. E por que é que estamos retomando esse tríplice aspecto quando falamos de Francisco Cândido Xavier? Justamente porque a contribuição do Chico se dá de maneira significativa nos três aspectos da doutrina espírita. A sua obra incomparável, que nos legou mais de 400 livros psicografados, falando-se do aspecto científico, deixou-nos informações, como em toda a coleção de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, que já puderam ser confirmadas pela ciência médica, pela biologia e muitas outras, meus amigos, que, embora ditadas através do Chico, ainda na década de 40 do século passado, sequer
foram alcançadas ou aproximadas pela ciência humana. A contribuição científica da mediunidade do Chico é fantástica, porque observamos um homem com muito pouca escolaridade, falando de instrução formal, mas que trouxe conhecimentos incontestáveis do ponto de vista científico, histórico, filosófico, de onde poderia vir aquela gama de informações, se não de outras mentes que, valendo-se da mediunidade, da antena mediúnica do Chico, trouxeram todo esse conhecimento à humanidade. Ele é talvez a mais contundente das provas da existência e sobrevivência do espírito imortal, porque afinal de contas, como seria possível um único cérebro psicografar com as duas mãos ao mesmo tempo mensagens de conteúdo absolutamente diverso? Psicografar mensagens viradas, especulares, como se tivessem um espelho invertido. Psicografar mensagens em idiomas que Chico jamais conheceu. Como poderiam milhares de mães e pais serem consolados pelas suas cartas, quando ele não possuía informação alguma daquelas famílias? E as informações eram tão precisas, que mesmo diante das inúmeras acusações, jamais se pôde retirar a idoneidade do trabalho de médium. É a prova de que o Espírito existe. É a prova de que ele sobrevive e é a prova de que os Espíritos influem na nossa vida, se comunicam conosco diariamente. Já pensaram nisso hoje? Quem são os Espíritos que estão comigo? Ai meu Deus, é o imposto. Não é. É o próprio apóstolo Paulo de Tarso que vai nos dizer que nós vivemos sob uma nuvem de testemunhas. E esta é uma realidade que o Chico nos permitiu vivenciar de uma forma muito bela e muito suave, mas que precisa ser refletida hoje nas nossas vidas. Nós interagimos constantemente com espíritos, assim como o Chico. A única diferença é que ele os percebia com uma nitidez fantástica e nós não. Mas isso não faz com que estejamos eximidos, dispensados de pensar nesta convivência. De que forma nós temos sido influenciados por esses espíritos? Que influência nós temos exercido neles? O Chico nos convida a pensar sobre isso. Quem são as almas que estão sintonizadas conosco? Afinal de contas, que programas de televisão eu tenho assistido? Qual é o tipo de música que eu escuto? Quais são as imagens que me atraem? Como tem sido a minha vida familiar, a minha vida sexual, a minha vida no meio espírita? Porque esse conjunto de escolhas vai ditar as sintonias que nós estabelecemos. E nós sempre temos parcerias como o Chico as tinha. Lembremos, alguém aqui já assistiu aquele filme que trata da vida do Chico Xavier? Sim ou não? Vocês lembram que houve um instante que levaram até o Chico irmãs sob severo processo obsessivo, e aquelas irmãs estavam até amarradas, se debatiam, lembram dessa parte? E Chico então vai atendê-las e pede ao seu auxiliar: se for preciso, aplique o Evangelho com vigor. E o Chico então iniciou o trabalho. Vocês lembram o que aconteceu? O sujeito foi lá e toma o Evangelho, né? Toma o Evangelho na cabeça do Chico. Nós nos acompanhamos, nos fazemos acompanhar no mais diverso tipo de almas, desde aquelas que usam o Evangelho para agredir, encontram a nossa maledicência nas nossas línguas ferozes a oportunidade de atacar os nossos irmãos, como aquelas outras que nos adoçam no coração, como fizeram comigo aqui em Panaim, e nos tornam criaturas melhores e mais gentis. Mas essa descoberta, meus amigos,
E todo esse contexto da contribuição do Chico no aspecto científico também se dá no aspecto filosófico da doutrina espírita. Porque nós vamos compreender quem somos, de onde viemos, para onde vamos, com a contribuição dele, continuando, complementando a codificação kardeciana. E ai de mim que não fale em Kardec, ou o tio Assis vai me mandar embora do parlamento. Não, nós temos que falar em Kardec. O Chico prossegue esta obra e ele vai aprofundar as reflexões com o trabalho incomparável de Emmanuel, com a coleção Fonte Viva, por exemplo, em que o Evangelho é interpretado e aprofundado de forma muito peculiar. E Chico vai contribuir, sem sombra de dúvida, no aspecto religioso da doutrina espírita, não apenas pelo conteúdo que nos trouxe, mas porque ele em si, sendo a vivência da caridade, ele que varava as madrugadas cruzando a periferia, ele que emocionou corações endurecidos em uma prisão, quando adentrando o local das células, olha para o diretor e pergunta: quantos somos, igualando-se aos nossos irmãos no cárcere? Este homem aproximou-se de Deus, de maneira a nos estimular a todos a seguirmos também o seu exemplo, entre tantos outros que estão entre nós e Jesus, modelo. Mas a tarefa de Chico, a contribuição dele com o legado do Espírito, ela é essencialmente educativa. E antes de irmos adiante, nós queremos perguntar, então, já que isso faz parte das nossas vidas, o que é educação? Alguém me responderia? A porta está fechada, ninguém fugir, né? É instrução? É transmissão de conhecimento? É compartilhamento de informação? É treinamento de habilidades? Seja a arte de formar o ser. A arte de formar o ser. Pois bem, vamos a Kardec, tio Assis. Lá está ele. Ainda antes de tomar contato com a doutrina dos Espíritos, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, depois conhecido por nós como Allan Kardec, vai definir um discurso no ano de 1828. Vejamos como essa alma já se encontrava preparada para organizar a doutrina espírita, quando ele nos diz: a educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar os do vício. Anos depois, ele vai retratar no Livro dos Espíritos, no comentário à questão 685A, o seguinte: há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, diz Kardec, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque, agora ele conclui, educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Alguém aqui trabalha com educação? Vamos ver. Temos educadores entre nós? Será que não? Quem aqui é pai? Mãe? Avó? Irmão? Evangelizador? Professor? Enfim, aquele que exerce influência, educa. Porque, na verdade, se a educação é um conjunto de hábitos adquiridos, os hábitos que nós temos hoje constantemente estão influenciando aqueles que estão à nossa volta. Modernamente, a reflexão humana acerca da educação evoluiu
de modo significativo na década de 90 do século passado, quando um pesquisador chamado Jacques Delors publica, através da Unesco, o braço da ONU, voltado à educação e à cultura, um relatório em que ele vai nos dizer que a educação integral estará fundada em 4 pilares. Aprender a conhecer é só o primeiro aspecto. Aprender a fazer, porque o conhecimento se volta ao trabalho. Aprender a conviver, viver junto, porque o trabalho se faz com pessoas e para pessoas. E aprender a ser, porque toda a saga humana tem o objetivo de nos transformar em espíritos puros como Jesus o é. Então, nós vemos que a reflexão acadêmica já atingiu este ponto que nos permite, então, um diálogo muito próximo com a doutrina dos Espíritos. E nós escolhemos essa divisão em 4 pilares, para verificarmos de que maneira a doutrina espírita e o trabalho de Chico Xavier nos tem legado essa condição de nos educarmos. Estão muito cansados? Não. Estão bem dispostos? Podemos então viajar por esses 4 pilares? Vamos lá? Muito bem. Meus amigos, o primeiro deles, aprender a conhecer. Recordemos do Mestre Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não há prisão tão severa quanto a ignorância. É por isso que a doutrina espírita nos traz uma proposta raciocinada de fé. É por isso que os nossos centros espíritas de Parnaíba, do Piauí, de todo o Brasil e do mundo têm grupos de estudo da doutrina espírita, tem evangelização da infância e da juventude, tem palestras públicas que nos permitem adquirir o conhecimento. E através da obra do Chico, nós conhecemos um dos livros mais fantásticos da história da humanidade. Foi ele quem narrou pelo ditado de Emmanuel a inteireza da história de Paulo, o São Paulo da respeitada Igreja Católica. Paulo, que se transformou no maior perseguidor de cristãos, no maior divulgador do cristianismo. Quem é que já leu a obra Paulo e Estevão? Alguém já leu? Quem já leu uma vez, fique de mão em pé? 2, 3, 4 vezes? Já tem. Ela é uma obra tão fantástica do ponto de vista literário, histórico, mas principalmente de transformação espiritual, que vai ser lida ao longo de toda a vida. Por vezes a gente faz algum fiasco, né? A gente lê e chora com eles, ou briga com o Saulo, né? Antes de se tornar Paulo. Mas há um momento dessa trajetória, narrada pela psicografia do Chico, em que Saulo, o jovem perseguidor, o doutor da lei, do Sinédrio, do tribunal judaico, e em processo de transformação, buscando compreender o Evangelho de Jesus, depois do encontro singular com o Mestre na estrada de Damasco, vai buscar com Ananias, aquele a quem ele perseguia, o entendimento, e pergunta a Ananias: onde poderei obter o Evangelho sagrado? E o velho cristão responde a ele: Saulo recebeu as anotações, debruçou-se imediatamente sobre os velhos rabiscos e devorava-os com um disfarçado interesse. E ele diz ainda ao novo apóstolo de Tarso: o Senhor conferiu-te a tarefa de semeador. Tens muito boa vontade, mas que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Antes de tudo, procura juntar as sementes no seu mealheiro particular, para que o esforço seja profícuo. Além do mais,
tudo que é de Deus reclama grande paz e compreensão. Aqui nós vamos ter um anúncio de que doutrina espírita não se toca de ouvido. Nós vamos ter o entendimento de que a prática da caridade muitas vezes não se basta com a boa vontade. Eu preciso compreender e adquirir conhecimento para que ele me liberte, então eu possa verdadeiramente auxiliar os meus irmãos em humanidade. Nós vamos encontrar através da psicografia do Chico, na obra Conduta Espírita, esse conselho que é para a nossa rotina diária. Consagrar diariamente alguns minutos à leitura de obras edificantes. O que lemos hoje? Quais foram as nossas leituras do dia? Esquecendo os livros de natureza inferior e preferindo acima de tudo os que por alimento da própria alma versem em temas fundamentais da doutrina espírita. Luz ausente, treva presente. É como nós costumamos dizer, cabeça vazia, oficina do diabo. Sabemos que não existe o diabo, mas é o ócio que nos favorece muitas vezes as inclinações más que nós queremos vencer pelo nosso esforço. Falando ainda do conhecimento, falando em Kardec, meus amigos, nós vamos chegar a um texto belíssimo que está narrado em Obras Póstumas. E lá, o nosso codificador vai narrar sob o título As Aristocracias, algo que muito tem a ver com a trajetória do Chico. Quem já ouviu falar o termo aristocracia? Todos conhecem? Aristocracia é aristos mais cravos, que significa o poder dos melhores. Aristocracia. E Kardec vai repetir dizendo e trazendo para todos nós quem foram os melhores ao longo da história humana para exercerem o poder na Terra. Diz ele que nos primeiros tempos, em que as nossas organizações sociais eram clãs, os aristocratas eram os homens velhos, os homens mais velhos, e eram eles que decidiam os rumos das células de convivência. Mas esses clãs cresceram, no dizer de Kardec, e eles então se tocaram. Quando comunidades humanas se encontram, eu não sei se ainda acontece aqui no Piauí, mas lá no Rio Grande do Sul o povo briga. Ainda tem briga aqui? Tem um cara lá atrás, né? Fazendo assim, criança sincera, ainda bem. Pois então, diz Kardec que os clãs começaram a brigar entre si. E surge a figura dos chefes militares. E eles que foram constituídos pelos próprios patriarcas, os primeiros aristocratas. Os chefes militares, os aristocratas da força bruta, acabaram ascendendo e submetendo os homens velhos. E eles criam a segunda aristocracia. A primeira dos patriarcas, a segunda da força bruta, e os chefes militares então tiveram filhos. E esses filhos já nasceram em situação de poder, mas como o ócio não favorece a alma, eles eram muito mais hábeis em desfazer, em dilapidar, em perder, do que propriamente em construir. E mesmo que se utilizasse do direito divino, dizendo-se escolhidos de Deus para comandar a sociedade, a grande massa oprimida reage e desenvolve a inteligência como forma de sobreviver. Eis que surge, depois da terceira aristocracia, a do nascimento, a quarta, a da inteligência. E na época que nós conhecemos como a ascensão da burguesia, os homens inteligentes lideram a Terra. E Kardec vai perguntar: bastará a inteligência para conduzir a humanidade a momentos felizes? O que é que nós achamos? Os nossos governantes são homens inteligentes? No mais das vezes são. E não é que nós estamos numa crise complicada? O que é que falta? Moral. Kardec assim respondeu: a aristocracia definitiva
será dos homens que aliarem a inteligência à moralidade. Estes sim conduzirão a terra a momentos felizes. E então, nos disse ele, será a última aristocracia, a que será a consequência ou antes o sinal do advento do reino do bem sobre a terra. Chegará muito naturalmente pela força das coisas, e aí nós grifamos, quando os homens dessa categoria forem bastante numerosos para formarem uma maioria imponente. A média da evolução do mundo se faz pela evolução individual dos seus habitantes. E agora eu quero fazer uma conta com vocês. Quem aí é bom de matemática? Tem alguém aí? Jefferson é bom de matemática? Ótimo, Jefferson. Chico psicografou, tem mais um cara bom de matemática lá atrás. Ganhei um parceiro lá. Mirim. Chico psicografou mais de 400 obras, mas para te dar uma força, vamos ficar com um número redondo. Vamos considerar que um livro, durante a sua vida útil, ele passe por pelo menos 5 pessoas até se despedaçar, pode ser? Muito bem. Os livros do Chico foram impressos, e esse número exato não existe, mas os pesquisadores apontam que eles já haviam superado, ainda com o Chico em vida, os 10 milhões de cópias. Isso só em português, porque depois eles começaram a ser traduzidos para o mundo inteiro. Vamos considerar que hoje, que o mercado editorial evoluiu, que a tecnologia nos ajuda, nós teríamos chegado aí a 20 milhões, pode ser? De cópias. Vamos multiplicar por 5. Estamos falando aí de 100 milhões de pessoas. Pois é. Mas vamos pensar o seguinte: quando uma pessoa dentro de um lar toma contato com um conteúdo dessa natureza, ela influencia ou não influencia os seus familiares? Com toda certeza. Vamos considerar que os lares têm em média umas 4 pessoas por lar. 20 milhões vezes 5, 100 milhões vezes 4, 400 milhões. Agora, com quantas pessoas a gente trabalha? Dá para ver que esse número não termina nunca? Meus amigos, quantas pessoas foram tocadas pelo testemunho do apóstolo Chico Xavier? Quantas vidas se transformaram? Quantos corações foram consolados? Quantas mentes esclarecidas? Quantas amarras foram arrebentadas nas inúmeras prisões que o espírito imortal é vítima? Quantos de nós já não tivemos a nossa vida transformada de alguma forma pelo trabalho do Chico? E alguém viu o Chico sendo pessimista? Tem narrativa disso, Samuel? Do Chico dizendo, isso tudo está um caos, só vai piorar. Tem. Mas quer dizer que o Chico não tinha problema. Chico era uma pessoa saudável? Pobrezinho, gente doente a vida toda. Desde garfada na barriga até problema nos olhos, tudo isso ele sofreu. Chico era rico? Também não. Jamais ficou com 1 centavo da receita gerada pelas suas obras. Passou necessidade muitas vezes, em todas as fases da sua vida. Mas Chico era otimista como Kardec o é. Um otimismo realista e que precisa nos contagiar nos dias atuais. Sabe por quê? Porque quando Kardec apresenta essa tese, que é confirmada pelo legado de Chico, de que quando os aristocratas intelecto-morais forem suficientemente numerosos, o mundo irá se transformar, ele já diz o seguinte: mas haverá aqueles que me dirão,
Se entre 100 homens na terra, se nós observarmos, no máximo 25 são bons e 75 são maus, como nós iremos progredir? E Kardec responde nesse mesmo estudo: ora, dos 75 maus, 50 só o são porque não foram bem influenciados. E quando os bons se decidirem a fazer o seu trabalho, eles serão 75 bons e apenas 25 maus, e os 25 maus não resistirão ao influxo do bem e à marcha corajosa e fraterna dos seus adeptos. É o legado de Chico para todos nós. Porque nós dizíamos ao início do nosso trabalho que nós somos espíritos imortais. E o espírito imortal não se pode deter pelo desânimo, filho do imediatismo. Vejamos que o nosso querido Chico, mesmo nos últimos dias da existência física, ele sempre pensava e falava o bem, ele observava o bem, ele contemplava o bem. E nós vamos dizer: mas será que Chico era cego? Será que Chico era ingênuo? Não. Chico se sabia um espírito imortal como nós somos. E aquilo que não vemos se cumprir da justiça divina na encarnação, tenhamos certeza que irá se cumprir depois dela. Esse é o ponto de vista da vida futura, trazido por Kardec e aprofundado por Chico. Esse ponto de vista que foi tão enriquecido com as descrições de André Luiz e que nos permite ter esperança mesmo quando tudo à nossa volta aparenta desespero. Vamos pensar agora nesse momento em que o conhecimento espírita, estamos falando dele ainda, pode melhorar a nossa vida? Quem é que tem problema de saúde? Pode levantar a mão, vamos ver, fazer uma pesquisa. 27,8% do público está com problema de saúde que não impede o movimento do braço, e o restante está com problema no ombro que não pode levantar. Quem aqui tem saudade de um ente querido que nos antecedeu no retorno à espiritualidade? Nós temos. Nós temos dificuldades profissionais, nós temos problemas financeiros. Tudo isso nos desafia. E nós temos essa saudade dos que partiram. Mas graças a Deus, a Jesus, a Kardec e ao Chico, nós temos hoje explicações tão claras que nós sequer podemos cogitar de que essas pessoas tenham deixado de existir. Hoje nós ouvimos do Pedro Igor. Que idade tem o Pedro Igor? 10 aninhos. Ele me disse assim: eu tenho um pai que cuida de mim aqui, mas eu tenho outro pai que já está lá em cima. Através da evangelização espírita enquanto juvenil, ele não disse: meu pai morreu. Então, quando nós temos o legado do Espírito deixado por essas almas, meus amigos, essa saudade que está agora no nosso coração, ela se transforma, precisa se transformar. Sabe por quê? Porque nós não temos dúvida se vai haver ou não um reencontro. Se é do meu pai, da minha mãe, do meu marido, da minha esposa, do meu filho que eu tenho saudade, saibamos que nós vamos nos reencontrar. Mas, quando a gente vai encontrar alguém de quem se tem muita saudade, faz tempo que nós não vemos, como é que a gente faz? A gente toma banho? Toma ou não toma? Bota uma roupa bonita? Um perfume? Bota. Pois é. Depois que o Chico revelou, através de tantas cartas e de tantas obras, que esses reencontros acontecem, ele nos ensinou também a enfeitar a alma. Porque se a roupa e o perfume são os adornos do corpo, o bem praticado é o enfeite, é o adereço da alma. E nós que seguimos na encarnação com saudade dos que desencarnaram, temos então de nos esforçarmos pela prática do bem, para que quando nos reencontrarmos com eles, nós estejamos bonitos, cheirosos, cheios de caridade praticada. E se eles precisarem do nosso auxílio,
nós tenhamos forças de fazer. Esse é o tipo de consolo, esclarecimento, legado do Chico Xavier. É o conhecimento espírita movimentando as nossas vidas. Mas nós dizíamos que o primeiro pilar da educação era aprender a conhecer. E o segundo, qual era? A fazer. Sabe que o Chico fez alguma coisa? Será que ele trabalhou? Olha só, gente. Produção mediúnica do Chico por ano. Quem se acha ocupado já vai se achar folgado. Vejam que há alguns anos, será que chega lá onde chega? Há alguns anos em que ele chega a psicografar mais de 20 livros em 12 meses. Em muitos anos ele psicografa mais de 15. Em outros tantos, mais de 10, de 5 a 10, e pelo menos 5 em quase toda a sua trajetória. É impressionante. Se nós contarmos as horas do dia, mas Chico nasceu aposentado. Claro que não. Chico trabalhava. Chico era funcionário. Tivemos a oportunidade de conhecer a casa dele em Uberaba, mas não só a casa, a fazenda modelo onde ele trabalhou, em Pedro Leopoldo, e um quartinho, no quase subsolo da fazenda, um quarto bem pequenininho, com uma escrivaninha muito simples, onde ele psicografou obras como Paulo e Estevão. Ele trabalhava no seu expediente normal e encerrava o expediente. Ele iniciava a psicografia e adentrava as madrugadas para cumprir com o cronograma que lhe foi proposto por Emmanuel e pela espiritualidade amiga. Cronograma esse que ele superou em muito. Meus amigos, isso é para nós uma lição de valor incalculável. Quem é que se acha ocupado? Ninguém? Mas olha que beleza. Na semana Chico Xavier tem férias coletivas aqui em Paraná, eu nem sabia. Eu já estava com vontade de ficar agora mesmo, porque eu não vou embora. Meus amigos, o Chico tinha uma condição de trabalho que nos desperta muitas reflexões. Porque nós vamos ver que ele passeou por inúmeros temas nessas obras todas, olha lá. Ele tipografou obras biográficas, cartas, conteúdo científico, comportamental, contos, crônicas, dissertações, obras de conteúdo doutrinário, entrevistas, obras sobre Esperanto, o idioma da União, obras de conteúdo evangélico, filosófico, enfim. E ele testemunhou certamente aquilo que está descrito na questão 675 de O Livro dos Espíritos, que nos conceitua trabalho. Aprender a fazer é aprender a trabalhar. E o Livro dos Espíritos nos diz: trabalho é toda atividade remunerada. É isso que está aí? É ou não é? É toda atividade útil. Vejamos nós que o conceito espírita de trabalho não é toda atividade remunerada. Aliás, o conceito espírita de trabalho não é apenas toda a atividade. Então nós podemos, se observarmos a trajetória do Chico e aliarmos a este conhecimento trazido em uma das nossas obras básicas, nós podemos estar muito ocupados e ainda assim estarmos ociosos, desde que a nossa ocupação não seja útil. E útil para quem? Quem somos nós? De acordo com o legado deixado pelo Chico, somos espíritos imortais. Agora eu tenho que pensar
no dia a dia do Chico e no meu dia a dia, né, cara? Imaginar o seguinte: o que é que ocupa o meu tempo? O que é que eu estou ocupado? Porque o trabalho enobrece a alma, não é verdade? Pois é. Aí nós observamos um país como o Japão, Samuel. O Japão tem altíssimo índice de produtividade e baixíssimo índice de desemprego. O que significa que lá todas as pessoas são felizes, correto? Não. O Japão tem um altíssimo índice também de suicídio. E o suicídio, nos aclara, a doutrina espírita, é causado por uma saciedade, uma busca que não tem fim, um vazio. E no Japão as pessoas trabalham, como aqui no Brasil também. Mas o trabalho conceituado pela doutrina espírita é aquele que é útil ao espírito imortal. Foi feita uma pesquisa no Brasil, no ano de 1997, pelo Instituto Datafolha, e a pergunta feita aos entrevistados em todas as capitais brasileiras foi: você considera importante o trabalho voluntário em favor do próximo? 90% das pessoas respondeu sim. Você se voluntaria? 80% respondeu não. E desses 80%, 61% disse que não se voluntaria em favor do próximo por falta de tempo. Faz sentido que Deus tenha nos permitido uma reencarnação que tem por objetivo o progresso intelectual e moral e contribuirmos com a obra da criação. A caridade está no objetivo da nossa reencarnação. É por isso que nós renascemos. Mas a gente renasce sem tempo. Será que Deus se enganou? Ou é a gente que se atrapalha? Então, quando nós observamos o trabalho do Chico, quando nós observamos aqueles gráficos que nós trouxemos, e quando ele não estava psicografando, ele saía a visitar os doentes, nós precisamos nos perguntar aquilo que o evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo 47 do seu Evangelho, dá. Que fazeis de especial? Vamos olhar para a fisionomia serena deste homem. E com o seu testemunho nessa semana que o homenageia, perguntarmos-nos: o que faço eu de especial? Eu cuido de alguém, eu emprego o meu talento profissional para melhorar a vida das pessoas, eu disponho do meu tempo para descobrir quem sofre, eu trabalho para a divulgação do espiritismo, eu cuido da minha família. O certo é que todos nós somos especiais, meus amigos. O Chico nos ensina isso, porque ele valoriza cada vida. Mas os primeiros a reconhecerem-se como especiais precisamos ser nós mesmos. Agora eu vou fazer a próxima pergunta: quem aqui é especial? Eu sou. Quem aqui é especial? Vós sois deuses, nos diz Jesus. Tudo o que faço podeis fazer e muito mais. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Quem diz que nós somos especiais é o próprio Cristo. E os espíritos puros como ele não estão sujeitos a se equivocarem, nem mesmo quando na carne. Então, quem não está se reconhecendo como especial, tenha certeza que isso é fuga para não fazer melhor, para não fazer tudo que nós podemos. Coragem, coragem que a vida é viagem. O Chico é um testemunho de superação, meus amigos. E nós passamos por esse pilar do trabalho e chegamos no terceiro pilar da educação do progresso humano, novamente com a contribuição dele. Porque se aprendemos a conhecer, se aprendemos a fazer, é importante que nós possamos aprender a conviver.
Quem aqui é simpatizante da doutrina espírita? Temos muitos aqui? Bastante, né? Se interessa por ela. Aí a gente vai lá e assiste aquela palestra e diz assim: pena que meu marido não veio, a palestra hoje era para ele. Não é? A palestra de hoje era para a vizinha. Se eu pudesse gravar e botar para aquela mulher. A de hoje era para o meu filho, nunca para a gente. E não raro, nós tomamos contato com a doutrina espírita e imediatamente queremos aplicá-la aos outros. E nos queixamos da secura das pessoas. Nos sentimos injustiçados, nos sentimos incompreendidos, e a nossa vontade imediata é que todos se tornem espíritas, como que por um passe de mágica, para que a nossa vida se transforme. Quem nunca quis isso? Eu queria que meu chefe fosse espírita, a minha sogra fosse espírita. Cadê a sogra? Cadê a sogra? Pois é. Mas é novamente na narrativa de Chico, lá na obra Paulo Estevam, que nós vamos encontrar uma lição de convivência. Porque assim como nós, que somos os novos, aspas, convertidos, aqueles que vêm se transformando em função desse conhecimento, o nosso personagem Saulo, depois Paulo de Tarso, na narrativa de Chico Xavier, ditada por Emmanuel, diz que: vejo-me cercado de novas dificuldades. Sinto-me no dever de espelhar a nova doutrina, felicitando os nossos semelhantes. Jesus encheu meu coração de energias inesperadas, mas a secura dos homens é de amedrontar os mais fortes. E então nós nos colocamos como, vou dar uma pista, uma palavra que começa com V e termina com vítimas. Vítimas. Ninguém entende. A minha família é difícil. O meu trabalho é difícil. E aí, novamente, a pena de Chico vem nos ensinar, porque ele nos conta que o mestre de Saulo, de Paulo, à época, Gamaliel, disse a ele o seguinte: não te perturbem as desconfianças, a calúnia e a má-fé, atento a que Jesus venceu galhardamente tudo isso. E completa, meus amigos, agora de se segurar na cadeira com as duas mãos. Nesse labor, se topares em compreensão e luta em Jerusalém, não desesperes nem esmoreças. E agora vem: semeaste por lá certa confusão nos espíritos, é justo recolher os resultados. A lição trazida por Chico é que nós não somos vítimas de ninguém. Aliás, muitas vezes, o familiar difícil sou eu. O colega que trabalha encandinado, arretado, incomodativo, sou eu. O companheiro de seara espírita que mais complica do que explica, que mais critica do que trabalha, sou eu. E a parte terceira do Livro dos Espíritos, nas leis morais, nos fala, na lei de sociedade, que todo homem precisa conviver, porque nós não temos faculdades completas. E o Chico viveu com tantas diferenças, meus amigos. Ele nos permitiu aprender quando criticado, quando discriminado religiosamente, quando atacado publicamente, quando esquecido, quando martirizado por aqueles que se beneficiaram do seu próprio trabalho. Em todos os instantes ele conviveu com amor. Ele foi a exemplificação do amor e da tolerância na convivência, de tal forma que introjetou para si a conduta cristã. E então ele chegou conosco ao quarto pilar da educação: aprender a ser
convivendo com um ideal e muitas visões. Quem aqui é trabalhador espírita? É fácil trabalhar no nosso meio? Não me diga. Tem gente que pensa diferente? Tem uma coisa aqui no Piauí chamada melindre. Ainda bem que lá no Rio Grande do Sul já acabou. Acabou com a gente, né? Pois é. Agora, para aqueles de nós que ficamos vermelhos, lembrando de todas as vezes que nos melindramos na convivência, normalmente nós vamos nos valer da psicografia do Chico e do ditado de Humberto de Campos, lá em Boa Nova. Quando falamos dos primeiros discípulos, ele nos recorda, vejamos bem, um ideal, muitas visões. O reduzido grupo de companheiros do Messias, ele está falando dos primeiros 12. Experimentou a princípio certas dificuldades para harmonizar-se, não é só a gente. Pequeninas contendas geravam a separatividade entre eles. De vez em quando, o mestre os surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior do reino de Deus. De outras vezes, desejavam saber qual dentre todos revelava a sabedoria maior no campo do Evangelho. Que vergonha, né? Imagine quando Jesus voltava, estava Pedro, Tiago, Simão Zelote. Eu sei mais, não, eu é que vou ficar em outro lugar, eu é que conheço mais o Evangelho. Pois é, mas o desafio é a humildade. E poucas vezes nós vamos encontrar um testemunho de humildade como o do Chico, que nos permita conviver. Se estamos hoje nesses intrincados contextos da convivência, fiquemos com a humildade do Chico e com a advertência de Tio Assis, de Kardec, quando ele vai nos dizer, lá na Revista Espírita de 1863, convidamos todos os adeptos sinceros a se porem em guarda, evitando as armadilhas que lhes poderiam estender. O legado do Espírito trazido pelo Chico é também, meus amigos, uma prevenção dos melindres. Olha o que nos diz Kardec, lá no trecho Egoísmo e Orgulho, em Obras Póstumas. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, melindra-se com quem quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. Meus amigos, talvez o Chico tenha sido o aparelho mediúnico mais sofisticado e nítido que nós já conhecemos na trajetória da humanidade. E ainda assim ele dizia: eu sou o cisco de Deus. O cisco deste tamanho, pequenininho. E aí o Gabriel está se achando. O fulano, Beltrano, Ciclano está achando que ninguém pode discordar dele, que o que eu digo é lei, que a minha opinião está correta e que eu sou mais realista que o rei. Não. Fiquemos com a humildade desse homem aliado à advertência de Kardec. Vamos cogitar da possibilidade de que o outro esteja certo, ou ainda que ele não esteja, de que ainda assim a sua contribuição tem valor. Vamos continuar trabalhando nos nossos grupos espíritas, ainda que o grupo decida percorrer outro caminho que não é a minha opinião. Porque muitas vezes nós temos dificuldade de permanecer juntos só porque discordamos. E aí eu fico dizendo assim: vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Quando dá errado, eu não falei e eu não trabalho. Não. Vamos aprender a conviver e a ser como o Chico nos ensinou. Então, meus amigos, nós vamos ser convidados aos momentos de testemunho
e de atitude. Lá, na obra Caminho, Verdade e Vida, onde é que está ela? Está aqui. Conhecem a obra Caminho, Verdade e Vida? Ela é a primeira obra interpretativa do Evangelho ditada por Emmanuel a Chico. E o prefácio dessa obra foi ditado lá em 1948. E nela, o Emmanuel nos disse: o Evangelho não se reduz a abreviário para o genuflexório. Que palavra difícil, né? Mas ele diz, não é apenas para nos ajoelharmos exteriormente. É roteiro imprescindível para a legislação e a administração, para o serviço e a obediência. E aqui vem algo fundamental para nós que estamos recebendo o legado de Chico. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Jamais se viu o Chico dizendo uma palavra áspera dentro do centro espírita ou fora. Ele sendo desonesto dentro do centro espírita ou fora. Como é que anda a nossa conduta? Eu ainda sou aquele que fala baixinho, que chama de irmão, que abraça, que acolhe e me transforma no tirano doméstico. Eu sou aquele que oferece água fluidificada no centro espírita e ofereço álcool, bebida alcoólica para os meus convidados da minha casa. Eu ainda padeço dessas incoerências. O legado de Chico é coerência. É preciso refletir, sabe por quê? Porque nós não aguentamos mais vida dupla. Isso cansa. Viver na igreja de uma forma e fora dela de outra, e aqui em igreja estamos referindo à eclésia, comunidade cristã, qualquer que seja a religião, é algo que não nos serve mais. O legado do Espírito é uma vida de inteireza, é sermos realmente quem somos, porque eu posso não estar sob as vistas e sob as leis do mundo, mas eu estou sempre sob as vistas e as leis de Deus. Então, meus amigos, o mundo nos cobra quando nós nos destinamos a ser bons, a ser melhores. E aí, nós somos chamados aos testemunhos. Encaminhando-nos já para o encerramento da nossa reflexão. Alguém aqui já teve alguma dificuldade para realizar o seu trabalho na doutrina espírita? Há pouco tempo nós recebemos uma tia, foi nos visitar lá em Porto Alegre com um tio, ambos vindos do interior, para fazer um tratamento médico. Ficaram a questão de 15 dias lá em casa. No final do quinto ou do sexto dia, minha tia me chamou. Meu biscoito de chocolate, era bonito. A tia está muito preocupada contigo. Por quê, tia? Todos os dias que a tia está aqui, a tia não te viu uma vez ir para o bar, sentar para tomar uma cervejinha e conversar com os teus amigos. Compensação dos 4 dias dessa semana, meu filho, 3 tu foste para o centro espírita. O que está acontecendo? Mortificada a falta da minha tia. Não é normal. Porque se eu parar para gastar tempo e falar da vida alheia 2, 3 vezes por semana, é normal, não é? Mas a criatura basta ir 2 vezes no centro espírita, é fanático, é louco, é carola. Aí nós somos cobrados no nosso trabalho profissional porque poderíamos ganhar mais dinheiro
se não gastássemos tempo fazendo trabalho voluntário. As feras que consumiam os corpos dos cristãos nas arenas continuam soltas, não nos iludamos. E é por isso que nós escolhemos, para esses momentos finais, mais uma trajetória cristã narrada no Chico e ditada pelo nosso querido amigo cajueiro, onde estivemos hoje, Humberto de Campos. É a história desta mulher, onde está ela, aqui, Joana de Cusa. Na obra Boa Nova, nós vamos encontrar essa narrativa. Joana era esposa de um político chamado Cusa, por isso o nome Joana de Cusa. E ela viveu nos tempos de Jesus, nos tempos em que o Mestre estava encarnado entre nós. Então, logo tomou contato com a proposta do seu Evangelho, assim como o Chico. Ela entregou-se, rendeu-se a esta boa nova, as boas notícias. Mas Joana tinha problemas no lar, assim como nós temos. O marido era volúvel, não tinha princípios morais muito firmes, e ela se desgastava com aquilo, e todas as vezes ia ter com Jesus, e ele a fortalecia, estimulando que sustentasse as lutas do lar. Os anos passaram e Joana teve um filho, e logo depois do nascimento do filho, Cusa seu esposo tem infortúnios políticos, empobrece, enlouquece, desencarna. A dama da sociedade agora se vê desamparada no mundo e pobre, com um filho ao seu lado. O que poderia ser uma desgraça, uma desdita para os nossos olhos, fez com que aquela mulher, tocada pelo Evangelho, fosse trabalhar como lavadeira nas casas onde antes frequentava, como dama da sociedade. Sempre testemunhando o Evangelho de Jesus, e quando tinha oportunidade, divulgando a boa nova aos irmãos da humanidade. Os anos se passam, e Joana vai ser vista já velhinha, cabelos brancos para aquela época, trabalhando em embarcações quase como escravo, como serviçal, e o filho crescendo ao seu lado, e onde andavam os testemunhos do Cristo. Joana estava encarnada ainda quando se iniciaram as perseguições aos cristãos, e ela, corajosa como era, suportando como nós precisamos suportar as resistências do mundo, persistia na vivência do cristianismo. E ela vai ser então, pela narrativa de Humberto de Campos, atada ao poste do martírio. Vamos encontrar Joana e o filho amarrados e prontos para serem queimados pelo simples fato de serem cristãos. O carrasco dirige-se àquela mulher com uma série de impropérios e diz a ela: abjura, nega Jesus, nega o Nazareno, e tu serás salvo. Abjura, desiste de ser cristã e não serás queimada. O filho pequeno dizia a ela: mãe, abjura, nós vamos morrer. Nega Jesus, nós vamos morrer. E aquela mulher dizia: cala-te, meu filho, cala-te, meu filho, perseverando naquilo que nós devemos perseverar na noite. E é então que o carrasco acende o fogo, e as chamas já vão lambendo o corpo de Joana e do filho, quando ele profere a última pergunta e diz: mulher, o que foi que esse mestre, que esse Cristo te ensinou? Ele só te ensinou a morrer? Ele só te ensinou a sofrer? E Joana responde: não, ele também me ensinou a te amar. E é nesse instante que ela sente as mãos do próprio Cristo tocarem os seus ombros,
E ela é levada para as regiões espirituais que aguardam a todos nós, com beleza, com muito trabalho, desde que perseveremos no mundo. O legado de Chico Xavier, meus amigos, é um legado de perseverança, de testemunho e de coragem, para que nenhum de nós se sinta jamais combalido, enfraquecido, vencido pelo mundo. Nós reencarnamos para vencer, como ele. Nem sempre o triunfo é a aparência do ouro, é o sucesso dos homens, mas o triunfo é o passinho lento do Chico, depois de 90 anos de testemunho em nome de Jesus, depois de anos e anos de fidelidade acadêmica. E nós todos temos essa oportunidade nas mãos de brilharmos, agora sim, como estrelas. Nós temos várias crianças entre nós, não temos? Será que história é só para criança? O adulto também gosta de história? Posso contar uma história infantil para me despedir? Posso mesmo? Então vou contar. Eu não quero ir embora. Eu vou contar. É a história chamada O Passeio da Estrelinha Azul. Cadê o Passeio da Estrelinha Azul? Vou mostrar para vocês. Não passa pelo Chico, tá? Essa é uma história do projeto Conte Mais, da nossa federação, que conta de uma linda estrelinha azul que vivia lá no... Vocês têm que me ajudar. Onde é que vivem as estrelas? Céu. Onde é que vivem as estrelas? Céu. E lá no céu, onde essa estrela vivia, ela ficava olhando para baixo, para um lindo planeta azul, que era o planeta Terra. E pensava, eu queria tanto conhecer o planeta Terra, mas eu sou uma estrela, estou aqui em cima, o planeta Terra está lá embaixo, não tenho como chegar jamais até lá. E num desses dias ela ouviu um amigo seu, que fazia um barulho que era assim, ó, zum, zum, zum. Como é que era o barulho? Zum, zum, zum. Sabe quem era? Era o amigo Vento. E o amigo Vento perguntou a ela: olá, estrelinha azul, como é que vai a estrela mais linda do universo? Ela disse: vou bem, amigo Vento, estou aqui em cima olhando para a Terra, queria tanto ir até lá. Pois não, estrelinha azul, eu mesmo estou indo até a Terra agora, eu posso levar você comigo. Você quer? O que vocês acham que ela disse? Eu quero. Saíram os dois pelo universo fazendo mais forte. Zum, 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 senão eu não chego na Terra. Lá pelas tantas, a estrelinha azul já caiu numa moita assim, bem verdinha, e eles tinham chegado. O amigo Vento disse a ela: estrelinha azul, fica aqui e faça o seu passeio, o passeio que sempre sonhou. Eu vou lá em Parnaíba, no Piauí, soprar umas nuvens onde está chovendo muito, e depois eu volto para te buscar. Saiu o amigo Vento fazendo zum, zum, zum. E a estrelinha azul viu então que estava tudo muito escuro. Ela ficou com medo do escuro, mas ela lembrou: eu sou uma estrela, e as estrelas podem brilhar. E ela foi brilhando, brilhando, iluminou tudo à sua volta, iluminou um cajueiro, iluminou uma mangueira. E ela ouviu um outro barulhinho que fazia e era uma coruja. Viu a dona Aranha crescendo a sua teia, ouviu um barulhinho de riacho, viu a sua face refletida e pensou: agora eu vou fazer o passeio que eu sempre sonhei. Mas nesse momento ela ouviu um outro barulho, um barulho angustiado, triste, que fazia assim, ó, uá, uá, uá. O que era isso? Não é um sapo, era um choro, de criança. E ela viu que o choro vinha de uma casinha lá longe. Então a estrelinha azul foi caminhando ponta por ponta, porque a estrela não tem pé, tem ponta, né? Ela foi ponta por ponta, chegou na janela da casa e viu que havia uma menina bem pequenininha, que chorava muito, e dizia para o irmão um pouquinho maior: eu estou com medo do escuro, aqui está muito escuro, cadê o papai e a mamãe que não voltam? E chorava. E a estrelinha azul pensou: ela está com medo do... E eu sou uma... Então eu posso... Brilhou, iluminou
iluminou toda a sala. A menina ficou tranquila e ela ficou ali na janela, brilhando, brilhando, brilhando. Até que lá pelas tantas ouviu um outro barulho que fazia vrum, vrum. Seria isso? Quem é que vinha nesse carro? O pai e a mãe. A família se reuniu, ficou muito feliz. E a estrelinha azul pensou: agora eu vou fazer o passeio que eu sempre sonhei. Mas quando ela saiu para fazer o passeio, ela ouviu aquele barulho que fazia quem era? O vento. E o amigo vento disse: estrelinha azul, já soprei as nuvens lá de Parnaíba para o Rio Grande do Sul e voltei aqui para te buscar. Vamos voltar para o céu? Se vamos. Saíram fazendo. Como é que era? E ele perguntou: você fez o passeio que sempre sonhou? E ela explicou que não, porque ouviu uma menina chorando. Foi lá fazer a menina parar de chorar, iluminou a sala. E o amigo vento disse: ah, estrelinha azul, mas você nunca esteve tão azul, tão bela, tão cintilante, tão linda como hoje. E eu posso levar você muitas outras vezes à terra, mas você sabe porque você está tão linda? Você sabe porque ela estava tão linda? Porque ela fez a caridade. E a estrelinha azul, meus amigos, se vocês me ajudarem a contar, sem o cabelo dela, tá? Quantas pontas ela tem? 5. Os senhores me fariam a última gentileza da noite e ficariam todos em pé? Por favor. Vamos afastar um pouquinho as pernas, os braços. Vamos contar quantas pontas nós temos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Será que nós também somos estrelas? Ah, meus amigos, nós somos. Mas que na noite de hoje brilhe no céu das nossas vidas essa estrela, também nos convidando a brilhar muito no mundo. Nós que somos luz do mundo, sal da terra. Fiquemos com a frase memorável do nosso Chico: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Estrelas de Parnaíba, que o Chico nos inspire e que nós todos possamos brilhar na terra do Cruzeiro, fazendo um mundo muito melhor. Muito obrigado. Agradecemos ao Gabriel, fazemos votos de que em breve possa estar conosco novamente.